Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Financeiro de hoje. Lembrando que o meu objetivo aqui é te ensinar o caminho para você quitar as dívidas com até 90% de desconto. Eu sou Lídia Machado, educadora financeira. Eu ensino mulheres a quitar as dívidas, tá? Como eu começo a sair disso? Então, vamos embora. Antes de eu te contar, antes de você saber por onde você vai começar a se desatolar das dívidas, eu quero aqui abrir os seus olhos, tá certo? Sobre a sua atual situação financeira. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar sobre a sua vida financeira hoje, a situação que você está vivendo? Você já parou para pensar em que estágio de devedora você se encontra? Que tipo de devedora você está sendo hoje? Você já parou para pensar sobre isso? Pois é, eu quero que hoje, antes de eu falar como você começa a se desatolar das dívidas, eu quero te fazer refletir sobre isso. Que tipo de devedora você vem sendo? Existem 3 estágios que eu vou compartilhar aqui com você. 3 estágios, e de verdade, eu desejo que você esteja no estágio 3. No estágio 3. Então, vamos lá? Eu vou começar compartilhando aqui o estágio de devedora. Vamos lá. Devedora incrédula. É isso mesmo. A devedora incrédula é aquela que ela quer sim sair das dívidas. E aí ela assiste vídeos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Ela assiste tudo. Assiste o Dignidade Financeira, assiste vários outros perfis. E aí, o porém ela não acredita que é possível para ela. Ela vê depoimentos de várias pessoas, de mulheres falando que saíram das dívidas, mas ela não acredita que é possível para ela. Ela não acredita que ela consegue sair das dívidas. Ela acha que o caso dela não tem solução. E eu tenho uma aluna do Método Dignidade Financeira que me disse isso. Ela falou para mim: Lídia, você me desculpa, mas eu achava que os depoimentos eram comprados. Eu achava que era tudo mentira. Mas hoje eu acredito. E o depoimento dela tá lá nos meus destaques no Instagram. Depois que terminar a live, se você quiser ir lá olhar os depoimentos, você vai ver ela falando isso, vai ouvir ela falando isso, melhor dizendo. Que ela não acreditava, ela achava que era tudo mentira. Até começar a acontecer na vida dela. E ela conseguir sair das dívidas. Então, é possível para você também, independente do tamanho da dívida que você tem hoje, independente do tipo de dívida que você tenha, independente de há quanto tempo você está devendo, independente de quanto você ganha hoje, é possível você sair das dívidas. E tem mais, a devedora incrédula, ela acha que é até normal ela continuar vivendo desse jeito, puxando daqui, esticando dali, para conseguir pagar as contas, para conseguir pagar as dívidas, viver para pagar contas, trabalhar para pagar as dívidas. E ela segue empurrando a vida dela com a barriga. Ela acredita que a vida dela é para ser assim mesmo, porque os pais dela viveram assim, porque desde que ela se entende por gente, trabalhando, ganhando dinheiro, ela vive desse jeito, nesse aperto, saindo de uma dívida, entrando em outra, atrasando uma conta para pagar outra. Ela acha que isso já é o normal, porque ela sempre viveu assim. E ela segue vivendo desse jeito. Será que você está nesse estágio da devedora incrédula? De verdade, eu desejo que você não esteja nesse estágio. Que você, de fato, acredite que é possível para você também, porque é. Beleza? E aí tem o segundo estágio de devedora, que é a devedora incomodada. Quem é a devedora incomodada? É aquela que as dívidas começam a incomodá-la de fato. Ela começa a ter um comichão, uma agonia. Meu Deus, eu não posso continuar vivendo desse jeito. Eu preciso fazer alguma coisa para sair dessa situação. E ela começa a se questionar. Ela começa a questionar a situação que ela está vivendo.
E ela percebe que a vida dela não precisa ser assim. Não precisa ser continuar endividada, sair de uma dívida, entrar em outra, e escolher que conta vai pagar. Ela percebe que a vida dela não precisa ser assim. Só que aí o que acontece com a devedora incomodada? Começam a aparecer imprevistos, circunstâncias na vida dela, o filho fica doente, o marido fica doente, ela perde emprego, acontece alguma coisa, sei lá, quebra uma geladeira, ela vai ter que comprar outra geladeira, enfim. E ela acaba deixando a vida financeira dela sempre para depois. Ela tá ali incomodada com a situação dela, mas ela vai deixando que as circunstâncias tomem o lugar, sejam prioridade na frente da vida financeira. E ela continua a vida dela sem resolver o problema financeiro. Será que você está nesse estágio da devedora incomodada? Sinceramente, eu espero que se você está nesse estágio hoje, você decida evoluir, sair dessa situação. De verdade, eu desejo que você, que está aqui comigo, nessa aula de hoje, que você decida sair desse estágio, de sempre deixar a sua vida financeira para depois, continuar empurrando as situações, deixando que as circunstâncias tomem importância maior do que a sua vida financeira. E aí eu vou para o terceiro estágio, que eu falei no comecinho da aula, que de verdade eu desejo que você esteja nesse estágio hoje. E se você está no estágio da devedora incomodada, você hoje passe ao estágio da devedora decidida. Quem é a devedora decidida? É aquela que decide dar um basta na situação que ela está vivendo. E ela diz: chega de viver desse jeito. Eu não aguento mais viver para pagar dívidas. E ela, de fato, de verdade, decide mudar a realidade financeira dela. Eu desejo de verdade que hoje você se torne essa devedora decidida. Que está, de fato, disposta, comprometida em mudar o rumo da vida financeira, em quitar as dívidas com até 90% de desconto, que é o que eu ensino aqui para você. Porque de verdade é por isso que eu estou aqui. Para dizer para você que é possível, sim, você sair do estágio, do estado de atoleiro de dívidas que você está vivendo nesse momento. Eu quero dizer para você que é possível você ter uma vida financeira tranquila, organizada. É possível você voltar a viver em paz. É possível você voltar a deitar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquila. É possível você poder dar qualidade de vida para você, para os seus filhos, para sua família. É possível. Talvez você me ouça falar isso agora e você diga assim: ah, Lídia, eu já tentei tanta coisa, Lídia, eu não acredito mais que isso seja possível para mim, não. Mas eu quero te encorajar e dizer para você que sim, existe um caminho para você quitar as suas dívidas com até 90% de desconto. E esse é o meu propósito aqui, te ensinar esse caminho. E aí você está se perguntando assim: Lídia, beleza, mas como é que eu começo então a sair desse atoleiro de dívidas? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa é prestar muita atenção. É você ter a consciência de que se você não fizer alguma coisa agora, se você não fizer alguma coisa hoje para mudar a sua realidade financeira, como vai estar a sua vida daqui a 5 anos? Estamos em 2023. Como é que vai estar a sua vida em 2028? Você já parou para pensar sobre isso? Se você não fizer nada agora, continuar com uma devedora incrédula, que acha que não é para ela, que não tem solução para a vida dela, que ela tem que continuar vivendo desse jeito mesmo. Se você continuar como uma devedora incomodada, mas se deixar levar pelas circunstâncias e deixar a sua vida financeira sempre para depois, sempre para segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano na sua vida, como vai estar
a sua vida financeira daqui a 5 anos? Entende? Eu acredito que vai estar bem pior do que está hoje. Ah, Lígia, como é que você pode afirmar isso? Vamos fazer uma análise? Há quanto tempo você está endividada? Ah, Lígia, eu estou endividada há 1 ano, há 2, há, sei lá, 6 meses. Beleza, como é que estava a sua vida antes desse período? Estava melhor ou estava pior que hoje? Provavelmente você vai dizer, não, Lígia, estava um pouco melhor que hoje. Hoje o negócio está mais apertado, a coisa está mais enrolada. Então, se isso está acontecendo daqui a 5 anos, como é que vai estar se você não fizer nada? Entende? Segunda coisa que você precisa, além de ter essa consciência, é se tornar, como eu falei, uma devedora decidida. Decidida a um basta na situação que você vem vivendo há meses, há anos da sua vida, com dívidas, pagando uma conta, deixando outra em aberto. Decidir que esse é o momento de mudar a sua realidade. É uma decisão que você precisa tomar. Eu não vou poder tomar essa decisão por você. Sua família não vai poder tomar a decisão por você. Seu esposo não vai poder decidir por você. Essa decisão cabe única e exclusivamente a você. Se você decidir que esse é o seu momento, não, Lídia, chega, eu não aguento mais. Eu vou mudar isso. Aí pronto. Então, primeiro, a consciência. Segundo, decidir sair dessa situação. Terceiro, agir. Dar um passo em busca de ajuda. Porque pensa comigo, se você vem tentando aí resolver a sua vida, de jeito de outro, pegando empréstimo, entrando no cheque especial, usando cartão de crédito, renovando empréstimo, renovando consignado, agiota, e nada tem dado certo, por que é que você acha que em algum momento da sua vida você vai conseguir resolver tudo sozinha? Faz sentido ou não? Com o conhecimento que você tem até aqui. Você acha que, de repente, pintar uma solução, uma fórmula mágica, o dinheiro vai cair do céu e você vai resolver a sua vida? Entende? Então, esses são os primeiros passos. Você ter a consciência. Se você não fizer nada hoje, o que vai acontecer daqui para frente? Segundo, você se tornar uma devedora decidida a sair dessa, a mudar essa realidade. E terceiro é agir, buscar ajuda para sair disso. E aí sim você vai conseguir organizar suas finanças, você vai entender suas dívidas, como negociá-las do jeito certo, para você quitá-las. Faz sentido ou não, gente? Então, de verdade, eu espero que você comece a dar esses 3 passos que eu falei aqui para você sair desse atoleiro de dívidas. Então, vou começar aqui trazendo a primeira pergunta. Olha só, hein? Olha só essa pergunta. Lídia, eu fiquei desempregada. Minha dívida foi para R$10.000. Eu não lembro o valor inicial. Como é que eu descubro isso? Porque já rebolaram juros e eu já perdi a noção de quanto era a minha dívida. Beleza, a resposta aqui é simples, tá? Você vai pedir ao banco o documento de evolução da dívida. Lídia, que diabo de documento é esse? O que é isso? Vamos lá, vou te explicar. Nesse documento, você vai ter todas as informações referentes à sua dívida. O saldo devedor atualizado, qual era o valor inicial da dívida, taxa de juros, o prazo total dessa dívida, no caso de empréstimo, quanto que falta pagar, o valor de cada parcela e dentro desse valor, o que é a dívida real, o que é juros dentro dessa parcela, tá certo? Então, você vai ter acesso a todas as informações da sua dívida no documento de evolução da dívida, tá? Existe uma resolução do Banco Central de número 4292 que diz que você tem direito a ter acesso a essas informações e que o banco tem 1 dia útil para te entregar esse documento. Beleza? Aí você vai me perguntar assim, mas Lídia, o banco vai me entregar direitinho esse documento? E eu digo para você, nem sempre. Às vezes ele vai querer te enrolar para entregar esse documento. Mas não desista. Se o banco te enrolar, não te mandar esse documento,
Enfim, você pode fazer uma reclamação no Banco Central, beleza? O Banco Central é o órgão, a instituição que regula o que os bancos podem e não podem fazer. Então, você pode fazer uma reclamação do Banco Central caso você não consiga esse documento, beleza? E aí o banco vai te entregar esse documento, porque o Banco Central vai puxar a orelha do banco. Beleza? Show de bola? Então, esse documento é importantíssimo para você entender a sua dívida, para você conseguir negociar do jeito certo. Olha só, há 2 anos eu fiz um parcelamento com o Banco do Brasil. Faltavam 2 parcelas de R$100 para quitar. Por causa de um dia de atraso, onde falaram para mim que quebrei o contrato dessa dívida, ela foi para R$700 e eu não paguei. Hoje essa dívida está em 5 mil, presta atenção, em 5 mil, sem condições de pagar. Já tentei um acordo para pagar o que estava devendo e nada de acordo, só querem que eu pague parcelado. O que fazer? Deixar mais algum tempo. Deixar mais algum tempo? Nem dormia direito por conta dessa dívida. Olha só, vamos lá. Ela fez um parcelamento. A meu ver aqui, ela já tinha uma dívida, tá? E aí ela fez um acordo para parcelar essa dívida. E aí ela atrasou o pagamento. E aí o banco não aceitou mais que ela pagasse essas parcelas que estavam, né, uma em atraso, faltavam 2, o banco não aceitou. O que provavelmente aconteceu aqui? Vamos lá? Essa pessoa fez a negociação, tá? E provavelmente no contrato dessa negociação, lá o banco dizia que caso ela atrasasse o pagamento das parcelas, que, entre aspas, né, trocando em miúdos aqui, esse contrato seria cancelado, não teria mais validade. E aí ela teria que fazer um novo acordo, tá? E aí o que aconteceu? Começou a rebolar de novo os juros sobre essa dívida, tá? Mas calma, se isso aconteceu com você, me conta aí, já aconteceu isso com você? De você ir lá, não estava aguentando pagar o empréstimo, ou atrasou, não estava conseguindo pagar o cartão de crédito, você foi lá no banco, negociou, e aí o banco fez um parcelamento para você, e aí você não conseguiu pagar até o fim, o negócio degringolou, enrolou de novo. Sim ou não? Se já aconteceu com você, me conta aí, vai. Que isso é a questão de muitas alunas que eu tenho, viu? Começa, vai lá, negocia no desespero e aí não consegue mais pagar. Mas eu quero dizer para você, calma que existe solução, beleza? Tem solução. Você consegue sim renegociar essa dívida com as estratégias certas para o seu caso. Por que eu estou falando isso? Porque aqui ela não me disse exatamente que tipo de dívida era, tá certo? Se era de cartão de crédito, se era algum tipo de empréstimo que ela tinha feito, se ela tinha juntado dívidas nesse parcelamento. Aqui ela não fala isso, tá? Então, não tenho como dar aqui um direcionamento direto, mas é possível você renegociar, sim, uma dívida que você não conseguiu pagar, que você já tinha negociado, que você já tinha parcelado. É possível. Com as estratégias certas, você consegue. Mas você precisa saber. É preciso saber que dívida é essa, analisar o contrato dessa dívida, entender o que o banco disse que ia fazer se não pagasse, para então você entender que passos você vai dar para negociar essa dívida. Agora, é não se desesperar, porque toda dívida pode ser negociada, ainda que ela vire uma bola de neve. Mesmo que chegue a um valor absurdo, você consegue sim negociar essa dívida. Show de bola? Beleza, gente? Tá claro para você? Beleza pura? E a gente segue para a próxima pergunta. Olha só, não tenho condições para fazer mais empréstimos no banco, para tentar quitar o valor da minha dívida de cartão de crédito. E nos últimos 3 meses, olha só, nos últimos 3 meses venho pagando o mínimo e parcelando o restante. O que fazer? Esse erro é clássico. Será que você tem feito isso? Não está conseguindo pagar o cartão de crédito, aí você vai lá, paga o mínimo. Aí daqui a pouco você vai lá e parcela a fatura. É assim ou não? Aí no desespero você faz o quê? Você vai lá, paga o mínimo, você parcela a fatura, ou você vai lá e faz o empréstimo para quitar essa dívida. Só que não funciona. Por quê? Quando você vai lá e parcela a fatura, você ali resolve essa fatura, mas você vai pagar juros altíssimos nesse parcelamento.
Fora que, no desespero, você não pensa que tem outras parcelas, ou melhor, outras faturas nos meses seguintes. Verdade ou não? Você não para analisar isso. No desespero, você vai lá e parcela, você vai lá e faz um empréstimo. É assim ou não? E aí, no caso aqui, ela fez o quê? Um empréstimo. Sem saber se ia caber no bolso a parcela, sem olhar as próximas faturas também. E aí, o que eu digo para você? Mulher, fazer um parcelamento da fatura não é o melhor caminho. Porque você vai continuar ali gerando uma bola de neve. E se você não conseguir pagar, vai rebolar mais juros ainda sobre essa dívida. Então, você precisa fazer o quê? Parar, respirar, pedir o documento de evolução dessa dívida para o banco, que é como se fosse o raio-x da sua dívida. Você vai entender ali qual era o valor real, inicial da sua dívida. Para então você conseguir escolher a estratégia certa para usar e quitar essa dívida. Não adianta você querer fazer no desespero, não vai funcionar, você vai meter os pés pelas mãos. Me conta aí quando foi que você tomou uma decisão no desespero e deu certo. Dificilmente isso acontece. Porque quando você está no desespero, você não pensa nas consequências do que você vai fazer. Verdade ou não? Faz sentido ou não, minha gente? Entende? Eu negociei a minha dívida com o cartão. Dei uma entrada e paguei 2 parcelas. E não consegui pagar mais. E agora, o que pode acontecer? Vamos lá. Quando você vai lá, negocia a dívida de cartão, você paga 1 ou 2 parcelas e depois não paga mais, o que pode acontecer? Vamos lá. O banco vai começar a ligar para você, te cobrando. Verdade ou não? Depois de ali aproximadamente 30 dias, seu nome vai ficar negativado, vai para os órgãos de proteção ao crédito. A sua dívida vai crescer de tamanho, ela vai aumentar por conta dos juros, mas ela não vai crescer para sempre, beleza? Presta atenção, sua dívida não cresce para sempre. Vai ter um momento que ela vai ir diminuindo. Por quê? Quando já chega ali no estágio de empresas de cobrança, eles já vão ali flexibilizar um acordo com você. Beleza? Então, sua dívida não vai crescer para sempre. Presta atenção. E com as estratégias, você consegue pagar, sim, por um valor muito menor do que o banco geralmente vai te cobrando aquela bola de neve. Show de bola? Então, é isso que pode acontecer. E a gente vai para mais uma pergunta. Essa aqui é interessante, é o medo de muita gente. Presta atenção. Aconteceu uma grande emergência e fiquei com uma pendência de R$ 13.700 no cartão de crédito. Você acha que o banco pode fazer uma cobrança judicial? Esse é o medo de boa parte, eu diria quase 100% das pessoas que devem. É ou não é? Me conta aí se sim ou não você tem medo de cobrança judicial. É ou não é o maior medo que você tem? Esse é o grande pavor, ter a dívida cobrada na justiça. Faz sentido ou não, hein, gente? É ou não é? Então, vamos lá, vamos entender? Ela tinha uma dívida de 13.700 no cartão e ela quer saber se o banco pode fazer uma cobrança judicial. E aí, o que eu digo para você? Eu digo o seguinte, sempre existe a possibilidade do banco entrar com uma ação na justiça, tá? Eu não posso afirmar que não vai ter cobrança judicial em hipótese alguma. Não, fica tranquila que essa dívida não vai para a justiça. Eu não posso fazer esse tipo de afirmação, tá certo? O que eu posso dizer para você é o seguinte, uma dívida de cartão de R$ 13.000 é um pouco mais difícil, é mais incomum acontecer de o banco mandar essa dívida para a justiça. Por quê? Vamos entender? O banco ele vai precisar contratar um advogado. Ele vai precisar pagar os custos de abrir um processo judicial. E ainda por cima, sem ter certeza se ele vai receber o que lhe é devido. Por conta disso, uma dívida como essa aqui de R$ 13.000 no cartão de crédito é incomum que vá para a justiça. Vai depender do banco, vai depender do contrato dessa dívida,
Vai depender do que foi ali escrito, que o banco acordou com você no contrato, tá certo? Vai depender de vários fatores. Mas não é comum isso acontecer, beleza? Porque imagina só, se o banco decidir entrar na justiça contra milhões de brasileiros que estão devendo cartão de crédito hoje. O banco ia gastar um dinheirão para entrar na justiça contra esse povo todinho. Porque custa dinheiro entrar com processo na justiça. Então, existe o risco de uma cobrança judicial em uma dívida? Existe. Sempre existe. Mas dependendo do tipo de dívida, do valor da dívida, do banco, do contrato da dívida, do que está escrito lá, essa dívida pode ter a possibilidade maior ou menor de cair num processo judicial. Beleza, gente? Fez sentido? Fui clara? De verdade, o desejo do meu coração é contribuir com você. É te ensinar o caminho para você quitar as dívidas com até 90% de desconto. Beleza? E aqui continua com a gente, porque tem vídeo todo dia, tem conteúdo todo dia para ensinar você a quitar as dívidas com até 90% de desconto. Beleza pura, gente? Um beijo no seu coração. Tchau, tchau, gente. Valeu demais.